aplaude o Senhor. Boa noite. Tudo bem, gente, com vocês? Joia? Ai, que bom que vocês estão bem, fico feliz. Nós estamos começando hoje uma nova série, né? Tá aí no telão aí para vocês verem. Sobre tudo o que se deve guardar. Quem já leu Provérbios 4:23 já sabe o que eu estou falando. E ali também é bem ilustrativo, né? Um coração dentro de um baú. Então você já sabe o que você precisa guardar. Cara, dentre muitas coisas que acontecem na vida do jovem, do adolescente, já vou começar aqui porque hoje a gente queria dedicar parte do nosso tempo aqui de pregação também para ministração hoje, amém? E nós acreditamos que no mês de junho algumas coisas acontecem na cabeça do jovem adolescente, né? Eles pensam o seguinte: pô, velho, eu podia estar me relacionando aí, tá todo mundo postando foto, namorando, e não tá acontecendo nada comigo. Você vê lá, você abre o Instagram do Samuel Stephens e tá lá ele e a Rayane feliz da vida. Aí você fala assim: Jesus, quando que vai chegar a minha vez? Nossa, e não é que bate aquela inveja. Você fala assim: ah, nem, velho, nossa, que coisa mais fofa. Eu queria tanto isso pra minha vida. E, gente, tem uma coisa que o ser humano, né, ele tem a carência. Eu vou explicar um pouquinho mais tarde porque o ser humano é tão carente. Mas vamos abrir a Bíblia, né? É melhor a gente abrir a Bíblia do que a gente ficar aqui conversando. Abre a tua Bíblia comigo. O pessoal tá meio cansado, tem uns que já sentaram, tem uns que tá abrindo a boca já. Senhor Jesus, me livra, meu Deus, de ser engolido hoje, no nome de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios 4:23. Provérbios 4. Eu queria que você colocasse essa aí mesmo, essa versão, porque a versão King James, ela não fala como se você entendesse. Não, gente, estou falando isso não. Falando o seguinte: esse versículo, se você pegar na versão King James, você vai falar assim: ah, não tem nada a ver com o nome da série. Então pega essa versão aí que você vai ver que tem a ver com o nome da série. Provérbios 4:23. Já achou aí? Já achou? Então fala amém. Já achou? Está escrito o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora abre comigo em Juízes 16. Juízes 16 no versículo de número 14. Juízes 16, 14. Aleluia. Achou aí? Hoje em dia é mais fácil de achar, né? Até porque tá aqui no telão. Se não tiver achado, você já vira pra cá. Antigamente o pastor esperava todo mundo abrir a Bíblia e ficava folheando lá, tentando explicar onde que ficava. Agora a tecnologia chegou e tá tudo bacana. Juízes 16, 14 diz o seguinte: mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças da sua cabeça num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. E depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele despertou rapidamente do sono e arrancou o pino com o tecido. Protestou-lhe Dalila: como pode dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Eu estou lendo na King James, tá? Nós estamos no versículo 15. Versículo 16 agora. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, diga insistência, e ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E lhe abriu todo o coração. Olha só para você ver que mistério. E lhe abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro nome. Versículo 18 para a gente finalizar. Então Dalila sentiu que finalmente
Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. E em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mas esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. Porque ele me contou toda a verdade sobre os seus segredos. E os príncipes dos filisteus voltaram a ele levando toda a prata prometida. Misericórdia. Pode sentar. Senta aí, fecha os olhos. Nós vamos orar. E você vai permitir o Espírito Santo de Deus permear dentro do seu coração e ministrar sobre ti hoje. Amém? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Eu sei que de mim, Senhor Jesus, eu não tenho nada para entregar a esses jovens que estão tão famintos da sua presença. Mas nós acreditamos que o Senhor, meu Deus, vai fazer grandes coisas a partir de hoje na vida deles. No nome de Jesus. Agora abre os seus olhos. Gente, a gente leu aqui dois versículos, né? Primeiro lá em Provérbios 4, 23, que fala que sobre tudo que você deve guardar, você tem que guardar o seu coração. Mais tarde, nós lemos depois Juízes, e o que acontece aqui em Juízes é que Sansão, ele abre o coração para Dalila. Se eu pudesse dar um título dessa mensagem, seria O Meu Maior Segredo. Sansão, ele tinha um segredo. E Dalila não foi a primeira, como você acha, né? Você acha assim, a Dalila acho que foi a primeira mulher de Sansão, porque a história canta assim. A história de Sansão, ela é bem famosa, até algumas pessoas assemelham à história de Hércules por se tratar da sua grande força. Só que Sansão, gente, ele tem alguns pontos da vida dele que você precisa prestar bastante atenção. Eu trouxe aqui um resumo rápido do que foi a vida de Sansão. Primeira coisa que você precisa entender, algumas pessoas acham que ele se suicidou e hoje ele está queimando no quinto dos infernos. Algumas pessoas falam, sei não, Sansão foi um dos piores juízes da história de Israel. E a pessoa fala o seguinte, não sei, Sansão aí não é muito bom nem ficar pregando sobre ele, porque apesar dele ser muito famoso, ser muito forte, no final da história ele se deu muito mal. Só que quando você abre lá na galeria dos heróis da fé, o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, um mistério, alguns falam que é Paulo, outros falam que é uma mulher, a gente nem sabe quem escreveu até hoje o livro de Hebreus. Mas o escritor de Hebreus fala o seguinte, vai me faltar tempo ainda de eu falar de Sansão, de Gideão, de Baraque, de não sei quem mais. Ele começa a falar o seguinte, cara, essas pessoas aqui merecem estar nessa galeria. Então Sansão, por mais que das coisas que ele fez bastante coisa ruim, se você pega a história de Sansão, você fica assim, indignado, porque é uma pessoa que é escolhida de Deus, nazireu de Deus. Nazireu de Deus, para você que não sabe, é uma pessoa que ela é separada desde o ventre. Então ela é separada desde o ventre para alguma coisa, né, específica, e ele tinha que receber uma educação assim, fenomenal, para ele chegar no local onde que Deus tinha dado a missão para a vida dele. Só que Sansão está lá na galeria dos heróis da fé. O que Sansão está fazendo lá, gente? É estranho, é um pouco estranho. Então a gente não pode dizer, né, se o camarada foi para o inferno ou não, até porque a gente não sabe o que aconteceu lá na hora. Na verdade, a gente sabe muito bem o que aconteceu na hora da morte dele. Outra coisa importante, você precisa entender. Sansão, ele era, como eu falei, nazireu de Deus. Ele não podia comer nada impuro, não podia tocar nada impuro. E ele era muito irresponsável, gente. Sansão, apesar de carregar muita coisa de Deus, ele era uma pessoa extremamente irresponsável. Tanto que, na história conta que quando ele avista uma mulher lá na terra dos filisteus, ele fala o seguinte, cara, vou casar com essa mulher. E aqui mostra uma das fraquezas de Sansão. Você vai ver na história que o que derrubou Sansão foi a sua afeição pelo sexo oposto. Pelo menos isso, né? Tô zoando. Mas ele tinha uma fraqueza escancarada. São 3 mulheres que passam na vida de Sansão ali. A primeira, a esposa dele de Tímna, porque o pai dele falou o seguinte, meu amigo, meu filho, não tem ninguém melhor aqui na nossa terra, não? Aí que nasceu o primeiro namoro evangelístico da história. Sansão falou o seguinte, não, eu quero aquela mulher. E aquela mulher estava onde, gente? Lá na terra dos filisteus, ou seja, lá no mundo, onde alguns jovens aqui acham que vão conseguir trazer através do seu namoro. Fala o seguinte, Cid, eu não consigo achar ninguém aqui dentro da igreja, eu vou ter que ir lá fora procurar alguém. Geralmente você volta aqui, a gente
olha para você e fala o seguinte: eu te avisei, seu cabeçudo, você não fazer isso. Geralmente acontece isso, não estou falando que vai acontecer. Tomara que aconteça, pra você prestar atenção que você buscar uma pessoa lá do lado de fora, muitas das vezes vai complicar a sua vida e complicar muito. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão ficou completamente complicado, gente. Ele chegou e falou assim: ó, pai, ó, não leva a mal não, eu tomo minhas decisões, então o senhor fica quietinho aí que eu vou lá resolver a situação. E ele era ousado, e era forte. Se fosse hoje em dia, o meme dele seria assim: ah, calma, Moreno tá ignorante, rapaz. Ele era muito, mas muito forte, e ele não estava nem aí para nada. E por usar da sua força, que era a sua principal força, né? A força dele era a principal força dele. Bacana, né? Só que também era a principal fraqueza de Sansão. Era a principal fraqueza dele. Então, se tirassem a força de Sansão, o que aconteceu com Sansão? Acabou Sansão. Acabou Sansão. Por isso que era o maior segredo que ele tinha. Gente, outra coisa que aconteceu nesse camarada, ele tocou num cadáver, ele não podia fazer isso. Ele está aqui, gente, desobedecendo tudo aquilo que a missão dele, ele tinha que fazer. A missão dele era: você não pode fazer nada dessas coisas impuras, mas ele, com a cabeça dele de um mió, ele vai lá e começa a fazer. Ele toca num cadáver de um leão alguns dias depois que ele matou esse leão. Matar o leão aqui nem era tanto problema. O problema era o quê? Ele ter voltado nos outros dias e pegado lá dentro do leão. Eu fico pensando nesses mistérios. Não sei o que um pote de mel estava fazendo dentro do leão. Mas ele pega um pote de mel dentro do leão. E aqui que tá, gente, uma artimanha de Satanás. Parecia ser algo doce, algo maravilhoso, sabe, que excede a doçura. E ele vai dentro do cadáver e pega aquele pote de mel. E aquilo ali começa a fazer o que com Sansão? Naquele ponto em diante, você pode reparar, a vida de Sansão começa a cair só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo a vida de Sansão. E o pior, sabe o que ele faz com esse pote de mel? Ele não fala pra ninguém, ainda dá ao pai e à mãe dele. Toma aqui, pai e mãe, come aqui esse doce, que bacana. Todo errado. Todo errado. Isso aqui é só a introdução para vocês entrarem no contexto, que se a gente ficasse lendo aqui a história de Sansão toda, ia ser meio complicado. Sansão matou 30 homens por nada. Por nada, gente. Ele fez uma aposta com o cara, falou o seguinte: se alguém pegar esse enigma aqui, eu vou dar 30 não sei o que lá de roupa. E o pessoal, depois de muita insistência da esposa dele, consegue decifrar o enigma e Sansão tem que pagar a dívida. Sabe o que ele faz para ele pegar essas 30 peças de roupa? Por nada. Ele vai lá e mata 30 homens, assim, do nada, do nada. Matou 30 homens. Decidiu matar e matou. Outra coisa que acontece com Sansão: Sansão queimou a plantação dos filisteus com a ajuda de 300 raposas, né? Um cara da piada, o cara que eu ouvi o dia, ele falou o seguinte: as raposas saíram lá da série B pra Tatazaná. Mas olha, gente, zoeirinha de cria. Com a ajuda de 300 raposas, sabe o que ele faz? Ele joga fogo no rabo das raposas, a raposa sai no meio das plantações dos filisteus e sai queimando tudo. Ó pra você ver, o bicho é irresponsável. Ele confiava tanto na sua própria força que ele não estava nem aí para nada. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Esse dia aqui ele estava bravo. Estava bravo porque alguém tinha pegado a mulher dele. Ele falou o seguinte: eu vou resolver a situação, eu vou me vingar. E tentaram prender ele uma vez, já tentaram prender Sansão tantas vezes na história de Sansão que você fica de cara. Às vezes que tentaram amarrar Sansão e Sansão fica assim: olha, isso aqui não é nada para mim. Agora ele pega uma queixada de jumento e vem 1000 pessoas pro lado dele, ele vai e arrebenta todo mundo. Só que o detalhe de Sansão é que ele termina a vida dele sem força, cego e calvo, ou seja, careca. Tô pregando, gente, mais respeito, por favor. E o que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo essa história é o tanto que nós procrastinamos aquilo que precisa ser tratado. Então você tá aí cheio de problema emocional, né? Cheio de problema espiritual na sua vida, problemas de caráter, e você começa a procrastinar tratar desses problemas.
Sansão, ele precisava tratar os problemas dele e ele não parou para ouvir ninguém. Por quê? Ele confiava na sua própria força. Do nada um silêncio. E ele confiava na sua própria força. E tem gente que está aqui hoje e fala o seguinte: esses pensamentos que estão aqui hoje na minha cabeça, não vai acontecer nada comigo não, porque afinal, Deus é comigo. E o diabo começa a fazer o quê? Colocar pensamentos na sua cabeça, você começa a aceitar aquilo, e quando pensa que não, você já se tornou aquilo que o diabo diz, você já está afundado na depressão e não sabe por quê. E a verdade é que eu tenho percebido, tá, gente? Aí é uma percepção minha, é que tá tudo muito estranho. Algumas pessoas chegam pra gente e falam assim: velho, eu tô mal. Eu pergunto: por que você tá mal, mano? Não sei, velho. E eu falo assim: não sabe? Não sei. Algumas chegam pra gente carente: sei lá, velho, tá difícil arrumar alguém aqui nessa igreja aqui. Sei não, essas meninas aqui são muito fechadas. As meninas aqui são muito fechadas, eu não consigo me chegar perto de algum, e vice-versa. Eles falam assim: nem tem homem nessa igreja, as meninas falando, só tem menino bobo. Eu fico assim: gente, calma, não é assim. E aí, gente, a carência começa a aparecer, aí as pessoas começam a não querer mais esperar, ou seja, eu vou procurar em outro lugar, igual Sansão fez. Sansão começou a procurar em outra terra. E, gente, deixa eu te explicar por que você é tão carente desse jeito. Posso te explicar? Você ficar com raiva de mim, não? Vou explicar. Um dos pontos é que o ser humano, ele tem uma necessidade de toque. Ou seja, você precisa ser tocado. Agora que entra o ponto, tá? Por quem que você precisa ser tocado? Por Deus. Deixa eu explicar por que você precisa ser tocado por Deus. A Bíblia conta que quando Deus ele foi criar Adão, o que ele fez? Ele tocou em Adão. Ele pegou Adão e começou a formar assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fez uma cópia dele, cópia assim, né, entre aspas, a sua imagem e semelhança, com as suas próprias mãos, ou seja, tocando. Então, tem dentro de você um buraco que precisa ser sanado, e você começa a procurar e desesperadamente procurar em um tanto de lugar. E aqui que entra um ponto super importante, porque o ser humano ele começa a olhar e falar o seguinte: eu preciso adorar alguma coisa. E é muito perigoso isso, porque é aqui que nascem as idolatrias. Tem uma vez na Bíblia que o povo estava cansado de esperar o tal Deus que ia aparecer lá no monte. E ele chega para Arão, começa a pressionar Arão: Arão, nós precisamos adorar alguma coisa. Nós não estamos aguentando mais, Arão, faz alguma coisa por nós. E Arão cai na pressão, o que ele faz? Um bezerro de ouro. O pior nem foi ter feito o bezerro de ouro. O pior foi o seguinte: olha, esse aqui é um bezerro de ouro e esse aqui é aquele que te libertou do Egito. Te libertou das mãos de Faraó. Ele olha para aquele bezerro de ouro e fala o seguinte: esse aqui é o próprio Deus. Ou seja, nós estamos sempre em busca de adorar alguma coisa. E isso é muito perigoso. Por quê? Quando pensa que não, você está adorando um tanto de coisa. Você começa a adorar o Neymar, você fala o seguinte: como que eu vou fazer para ir no cruzeiro do Neymar, Senhor? Você começa a adorar a Anitta: nossa, eu queria ter o corpo daquela mulher. Você começa a adorar um tanto de coisa sem saber o porquê. E eu estou te explicando aqui o porquê. Existe uma necessidade dentro de você de adoração. Agora, um dos pontos na Bíblia que você precisa entender é que Jesus deixa bem claro também, Jesus repetindo aquilo que estava escrito na lei de Moisés. Ele vai dizer o seguinte: ame o próximo como a ti mesmo. Você precisa amar o próximo como você se ama. Só que muitas das vezes vocês e a maioria das pessoas que querem entrar nos relacionamentos, elas não percebem que elas estão com feridas sinistras. E fala o seguinte: cara, eu preciso entrar no relacionamento para sanar essa carência que eu tenho aqui. E não entra para dentro do seu quarto, não fecha a porta e começa a chorar lá, falando assim: Deus, revela quem o Senhor é para mim.
A verdade é que a gente quer muito a pessoa certa, né? Como diz a famosa frase, e não quer se tornar a pessoa certa. E eu nem sei se existe, né, a pessoa certa para você. Não vou entrar nesse ponto, não. Mas o pastor Otto parte da premissa que todo pezinho tem o seu sapatinho. Então você não vai ficar só, amém? Você não vai ficar só. Só que, cara, se você não se amar primeiro, é difícil demais você entrar num relacionamento. Por quê? Você vai começar a vomitar em cima da pessoa as suas feridas. E aqui eu tô falando de todo tipo de ferida, viu, gente? Eu falo das suas ansiedades, das suas depressões, dos seus problemas de caráter, as suas mentirinhas que você conta às vezes e acha que tá tudo bem. Quando você tá solteiro, você até fica tranquilo, mas você vai contar uma mentira pro seu namorado, você vê. Um dia descobre e pode até terminar o seu relacionamento. Tudo isso, gente, você precisa tratar antes de entrar no relacionamento. Antes. Porque pode ser tarde demais você chegar no relacionamento, você começar a ferir a pessoa que você gosta, e a pessoa que você gosta não tem nada a ver com seus problemas. Você aparenta ser uma pessoa que você não é só para conseguir alguém. Que coisa feia. Só para conseguir alguém. Então nós tiramos Deus desse lugar e falamos assim: Deus, ó, deixa que eu faço essa parte aqui, porque eu sei que eu estou fazendo. E igualzinho Sansão fez. Gente, eu vejo que algumas vezes as pessoas partem da premissa de para escolher alguém, né? Então tá orando com alguém e fala o seguinte: Cid, assim que eu sentir paz, eu vou escolher essa pessoa. E o problema, sabe qual é o maior problema? É que a gente confunde muito a paz do Senhor com a nossa paz. Sabe por quê, gente? Quando você está apaixonado, tem uma coisa que você sente é paz. Não tem jeito. Você vai olhar para aquele ser humano e falar assim: ai, como me faz tão bem. Que leveza que você me traz. É bom demais. E você começa a falar com Deus: Deus, essa vai ser a minha moeda de troca e meu maior sinal. Sentir paz. Que perigoso. E isso tem visto muita gente que está frustrada hoje nas igrejas, porque escolheu alguém para se relacionar a partir de uma paz que ela estava sentindo quando ainda estava conhecendo a outra pessoa. Isso é muito perigoso, gente. Eu não estou falando que você tem que ficar, 6, 8 meses orando, 9 meses orando com uma pessoa, não. Não estou falando isso. Isso aí é bem particular seu com aquela pessoa. Ou, deveria ser assim. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você partir da premissa de paz, a possibilidade de você se frustrar é um pouco grande. Não estou falando que vai ser assim, viu, gente? Nem estou amaldiçoando ninguém. Só estou falando que é uma possibilidade disso acontecer. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. Quando Jesus está falando sobre casamento, ele vai dizer o seguinte: olha, deixará o homem a sua casa, se unirá a sua mulher e ambos serão a sua carne. E aqui não está falando deixará o menino a sua casa, a criança a sua casa. Está falando deixará o homem a sua casa. Aí o camarada está querendo casar, está querendo se relacionar e não se tornou um homem ainda. Meu amigo, é difícil. Mesma coisa, se unirá a sua mulher. Precisa se tornar mulher antes, gente. Porque senão você vai arrumar problema para sua cabeça. E aqui eu não estou falando de idade, viu? Até porque, tem gente aí que parece que tem 15 anos, parece ter 30. Misericórdia. Mas, cara, você precisa entender aquilo que você precisa se tornar antes de entrar num relacionamento sério. Cid, mas não, tá difícil, cara. Tá tão carente, tá doendo demais já. Cara, espera um pouquinho mais, se trata um pouquinho mais. Quem sabe o Senhor não tem uma pessoa preparada para você. Quando nós lemos a história de Sansão, gente, a gente vê que o diabo ele tinha um plano a longo prazo para a vida de Sansão. Qual que era? Eu preciso descobrir o segredo desse cara. Quando eu descobrir o segredo dele, eu vou destruir a vida dele. E eu fico muito preocupado, porque eu vejo a história aqui, gente, e eu fico impactado, porque ele faz tanta loucura pela esposa dele que ele arrumou lá no meio dos filisteus,
você fala assim, cara, esse cara só pode estar possuído, ou então por demônio, ou alguma coisa que tomou a mente dele de uma maneira tão sinistra, que agora ele está completamente apaixonado e faz qualquer loucura. E aqui nós entramos num ponto que eu tenho visto no meio dos jovens sedentos, que está ficando assustador. A tal da dependência emocional. E não assusta não, tem muita gente aqui que é dependente emocional. Eu vou te explicar o que significa isso aqui no nome de Jesus. A descendência emocional, não. Eu trouxe até uma folhinha aqui, gente, que fala só sobre isso, só pra você ver que bacana, ó. Depois eu mando pra vocês lá, pode ser? Mas o que é uma dependência emocional, gente? Dependência emocional, geralmente, ela parte de duas pessoas. E aqui eu tô falando até de amizade, tá bom? Amigos, tomem cuidado, meu filho, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não acho ruim, ninguém acha ruim de você ter seu melhor amigo, sua melhor amiga. Mas o problema é quando ela é a única pessoa na sua vida que você entrega tudo pra ela. Isso aí já começa a ficar um pouco mais assustador. E a dependência emocional, ela precisa de duas pessoas. Uma, teoricamente, mais forte. Aí tem, né, uma pessoa que tem mais tempo na igreja, uma pessoa mais forte, uma pessoa que consegue aconselhar. E a outra pessoa mais fraquinha, a vítima da situação. Eu preciso tanto de alguém para me ajudar. E essa pessoa chega como se fosse uma resposta de Deus. E às vezes até é. Só que as pessoas estão tão carentes, mas tão carentes que elas começam a se envolver emocionalmente. E quando pensa que não, tá num buraco sem fundo. E aqui existe uma diferença, viu, gente, de problema e pecado, tá? Tem uma grande diferença. Tem coisa que na sua vida é um problema e não é pecado. E tem coisa na sua vida que é um pecado e é um problema. E você precisa tratar. Amém? É o caso da dependência emocional. E por que ela é pecado, Cid? Porque ela tira o lugar de Deus da sua vida. Então você começa a adorar a sua amizade. Você olha e fala o seguinte, cara, se esse meu amigo, minha amiga não estiver no culto hoje, o culto vai ser sem graça. Já viu aquela pessoa que fala assim, só vou no rolê se você for. Só vou se você for, cara. Eu preciso de você lá comigo. Se você não tiver, cara, parece que a pessoa, sei lá, endemonia na hora, começa a dar um mau humor nela. Por que você tá assim? Não fala de jeito nenhum. Quando você vai perceber é porque o melhor amigo dela não estava lá no ambiente. E isso, gente, tem nos impedido de viver coisas sobrenaturais no meio dos jovens sedentos. Por quê? E aqui eu não estou falando de grupo fechado, viu, gente? Estou falando de amizades assim, que ninguém pode chegar perto que alguém já vira um leão. Então chega uma terceira pessoa para aproximar dessas amizades, né? Eu preciso aqui, né? Precisando de amigo, cara. E as duas, ou os dois, ou, né, o casal, estão mas tão chatos, que eles não conseguem aceitar ninguém perto deles. Eu vou trazer aqui uns pontos aqui, ó, pra você ver aqui, rapidinho. Uns pontos aqui do que pode ser dependência emocional na sua vida, amém? Dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Vamos lá. Respira. Vamos lá. Algumas coisas, tá? Isso aqui pode ser que não se encaixe, mas o outro pode ser que se encaixe na sua vida. Finanças. Você reúne os seus recursos financeiros e bens pessoais, tais como propriedades, imóveis, e irem morar juntos. Ou seja, você manipula a pessoa através de alguma coisa que tem valor. Ou seja, cara, eu dei algo de valor para essa pessoa não vai afastar de mim nunca mais, porque o que ela tem é meu, o que eu tenho é dela. Então você começa assim. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com casamento, tá bom? Presentes ou dar presentes regularmente sem que haja ocasião especial. Tem gente que fala o seguinte, Cid, eu amo dar presente. Aí quando você vai ver, a pessoa está dando presente sempre à mesma pessoa e sem motivo algum. Você fica assim, cara, por que você está gastando seu dinheiro com isso? Tentando sanar alguma coisa emocional dentro dela. E aqui, gente, não estou proibindo você dar de presente a alguém, não. Inclusive, no aniversário meu, você podia me dar um presentinho, né? Mas, cara, eu tô falando aqui um ponto que você precisa prestar atenção. Quando você começa a se relacionar tão fortemente com essa pessoa, a ponto de você não estar nem aí e falar o seguinte, eu vou gastar meu dinheiro com essa pessoa e meu tempo com essa pessoa. Romantismo. Não, roupas. Esse aqui é cabuloso. Usar roupas do outro ou copiar seu estilo de se vestir. Isso aqui, não vou nem entrar, tá? Vocês resolvem suas situações aí. Outra coisa
afeição física. Isso aqui é muito perigoso, tá, gente? Por quê? Porque através disso aqui nasceram muitos. E eu vi uma história recentemente. Deixa eu ler primeiro, né? Afeição física. Olha, linguagem corporal, abraços, toques, massagem nas costas e na nuca, cócegas ou lutas frequentes. Ou seja, sair na porrada, dar um soquinho de vez em quando. Eu vi uma história recentemente, gente, de uma menina que ela virou lésbica, porque ela começou a se relacionar tão profundamente com a amiga dela, que quando pensou que não, ela estava apaixonada pela amiga dela. Estava apaixonada, falou assim, eu preciso de você, minha amiga. Eu preciso de você. E tem homem que também acontece isso, não se engane, viu, varão? Porque quando é menina... Tem homem que acontece isso também, gente. Sei não, viu, varão? Deixa eu te falar uma coisa, o homem não tem... Não, gente, vamos abrir um jogo aqui. O homem não tem essa de ficar abraçando muito seu amigo, não, cara. Não, vira homem, pelo amor de Deus. Ficar de abracinho, de toque toda hora. Cara, se eu ver, vai ser lá ele infinito mesmo. Não tô nem aí. Olha só pra você ver esse aqui. Talvez seja o mais perigoso, tá? Lisonja e elogios. Olha só pra você ver a frase que a pessoa fala. Você é a única pessoa que me entende. Eu não sei o que faria sem você. Gente, se você tá falando isso pra alguém, presta atenção. Presta atenção. Sabe por quê? Porque se essa pessoa for tirada de perto de você, a possibilidade de você não ter ninguém à sua volta mais é muito, mas muito grande. Você precisa ter mais amigo, cara. Sai dessa prisão no nome de Jesus. Olha só para você ver isso aqui. Deixar de ser franco. Você reprime seus sentimentos negativos ou opiniões divergentes. Ou seja, você não expõe a sua opinião só para não chatear seu amiguinho ou sua amiguinha. Olha esse aqui, gente. Esse aqui também é pesado. Necessidade de ajuda. Você cria ou exagera no problema para conseguir a atenção daquela pessoa. Aí você tá tão carente, você fala o seguinte, o negócio é uma poeirinha, o probleminha. Machuquei o dedão do pé. Aí você vai e conta pra pessoa assim, não, mano, quebrei a minha perna. Só pra ver se aquela pessoa, ela vê você e sente dó de você, pra você se relacionar com ela emocionalmente e ela cuidar de você. Sansão fez isso aqui, cara. Sansão tava nem pra essa ideia não. Falou o seguinte, eu vou sair matando todo mundo porque mexeram com a minha mulher. Perigoso, mas muito perigoso. Olha esse, gente. Ameaças. Esse aqui eu quero que você preste bastante atenção, amém? Ameaças. Dizer que vai se suicidar ou se suicidar e que vai voltar a cometer algum erro que abandonou. E isso é um grande instrumento de manipulação. Então a pessoa está perto de você aqui na igreja, né? Nós estamos aqui todo mundo amigo. E aí você fala o seguinte, pro seu amigo que está na sua dependência aí, está preso a você. Cara, eu vou voltar pro mundo, eu não tô aguentando mais. Mano, eu tô me sentindo tão mal nessa igreja. E aquela pessoa que deveria estar servindo o corpo de Cristo, ela passa a servir só você. Porque você está ameaçando ela e manipulando ela, que você vai voltar a fazer as coisas que são antigas e coisas passadas. Eu tô falando isso aqui tudo, gente, porque nós vamos quebrar isso aqui hoje. Nós vamos quebrar, sabe por quê? Deixa eu falar com o seu negócio, meu amigão. Minha amigona. Você precisa expandir as suas amizades. Tem gente aqui na igreja que está se sentindo sozinha. E como eu falei para vocês, gente, eu não prego contra o grupo fechado, tá? Eu prego contra essas amizades tóxicas. Que ninguém pode chegar perto, que o outro já sente ciúme. E deixa eu te falar uma coisa. Não, isso aqui também é dependência emocional. Você manipula a outra pessoa e fala o seguinte, olha, cara, você não pode chegar perto daquela outra pessoa ali não. Silêncio, tô falando. Você não pode chegar perto daquela pessoa não, porque ela vai fazer mal para você. E quando pensa que não, você quer aquela pessoa só para você, ou seja, a sua amizade é só minha. Gente, é poucas ideias, velho. E eu nem fui pro Rio igual meus amigos, tô falando igual esse. Mas, cara, não tem essa não, você não é dono de ninguém não. Essa amizade que tá aí com você, e aqui, gente, tem outro ponto da dependência emocional, é o seguinte, a pessoa sabe tanto da sua vida, que quando você nem ora a Deus mais não.
Ao invés de acontece uma coisa ruim na sua vida, ao invés de você ir diante de Deus e orar e entregar ao Senhor, a primeira coisa que você faz é: vou falar para fulano. E aí que é sério, gente, você está tirando o lugar de Deus. Está tirando. Aí vem com essa ideinha na cabeça falando o seguinte: essa amizade aqui me aproxima tanto de Deus. E eu pergunto: por que se aproxima de Deus? Ah, porque ela me faz orar mais. E quando você vai ver a oração da pessoa, a oração dela é tão carente que ela está orando mais pela outra pessoa do que por ela mesma. Gente, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Nós vamos quebrar isso, que isso é chato, perigoso. Perigosíssimo. Respirar aqui, né? Eu queria que você continue permitindo o Espírito Santo ministrar no seu coração. Amém? Tudo que eu falei aqui até agora é muito sério, gente. Não sei se vocês conseguem ver o tanto que isso pode te destruir e o tanto que isso está te destruindo. Vamos ler comigo, gente, o versículo de número 16 e versículo de número 16 do capítulo 14. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Olha só para você ver, gente, aqui que perigoso. Sansão agora está com outra mulher, nem é aquela que eu estava falando antes. Agora é com Dalila, né? Eu vejo que o diabo ele pegou alguns nomes que estavam na Bíblia. Ele fala, e agora existe, né? Lá em Apocalipse fala do espírito de Jezabel. E eu não sei por que não fala do espírito de Dalila. Porque essa mulher aqui, ela foi um demônio na vida de Sansão. Ela foi usada por Satanás para destruir a vida dele. E como diz o versículo, todos os dias ela importunava ele com a sua insistência. E cara, algumas pessoas acham que diabo é um nome, tá? E aqui eu quis que você prestasse atenção também, para você não falar que eu estou falando heresia, tá? Diabo não é um nome, diabo é um adjetivo de Satanás. E o que é um diabo, gente? Diabo é um conjunto de duas palavras, né, gregas. Dia, que significa infiltrar, atacar ou ficar jogando. E bolo significa objeto. Então ele fica atacando alguma coisa em você o tempo todo. Ele é um bicho chato e insistente. Se eu não me engano, é o livro lá no livro de Efésios fala que ele lança sobre nós dardos inflamados do maligno. Ou seja, ele tem um dardo inflamado e começa a jogar. E ele é insistente, ele não para. É o que ele fez aqui. Ele começou a atacar Sansão tanto, mas tanto, querendo o segredo dele, a ponto de conseguir tirar o segredo de dentro do coração dele. Eu vejo o diabo tratando com muita insistência com algumas pessoas. E às vezes você tenta esconder o seu coração em Deus, fala assim: eu vou esconder aqui, vou esperar no Senhor, mas o diabo continua atacando com muita insistência. Às vezes uma pessoa te chama no zap, começa a trocar aquelas ideias bem esquisitas, e você começa a se entregar para aquela pessoa, abrir o seu coração para aquela pessoa, a sua força começa a ir embora e você não sabe por quê. E o diabo está lá insistindo. Uma hora ele fala o seguinte: eu vou bater tanto aqui que eu vou entrar. E ele vai jogando mentira, né? Jogando acusações, um tanto de coisa. Quando pensa que não, acontece o que aconteceu com Sansão. Só que a Bíblia fala que Sansão ele foi se cansando dia após dia. E uma das coisas que o diabo vai fazer para você, amigo, para você abrir o seu coração, é te cansar. No dia que ele conseguir te cansar, o que ele quer fazer? Ele vai entrar lá dentro e vai fazer o seguinte: isso aqui que ele fez com Sansão, a ponto de angustiar-se até a morte. E angustiar-se até a morte aqui, você não é bobo, você já deve saber o que é. Sansão estava na depressão, estava afundado, estava mal. Estava assim: o que eu vou fazer com essa mulher, meu Deus? Eu gosto tanto dela. E começa a entrar numa depressão terrível por causa de outra pessoa. E sabe de uma coisa, gente? Tem gente que acha que a depressão ela só acontece depois que o relacionamento termina, né? Eu vou ficar mal aqui agora. Uma vez a Duda terminou comigo e eu fiquei mal, ela também ficou mal. Mas ela é demais, né? Não vai dar conta.
Justamente porque tinha problemas meus, né? Que precisavam ser tratados e não foram. Mas aquilo lá, né? Gerou algumas coisas e hoje dá fruto, graças a Deus. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não tratar essas coisas, vai ser difícil para todo mundo. E é complicado, é chato, é difícil. Como eu disse aqui, o diabo ele quer te cansar e ele é especialista em fazer isso. Sabe, eu tô sentindo uma sensação no meu espírito, e às vezes toda hora me vem um WhatsApp assim, como se tivesse pessoas te chamando no WhatsApp, insistindo. Sabe uma coisa que era fraqueza de Sansão, gente? Era que Sansão, por ser forte, ele pegava qualquer mulher que ele quisesse. Por ser o mais bonitão, ele, meu filho, tem isso não. Essa era a pior fraqueza dele. E tem gente que a beleza dele vai levar ele para o inferno. Porque ele não sabe lidar com isso. A Bíblia é clara que tinha pessoas na Bíblia, gente, que era bonita, era linda, pessoas maravilhosas, que foram usadas por Deus por causa da beleza deles. Ou seja, você que é bonito aí, que é o meu caso. Deus quer usar a sua beleza. Deus quer usar tudo que Ele te deu, cara. E você que é feio, não se sinta mal, não, que Deus também tem alguma coisa para você. A estratégia do diabo é fazer isso aqui que ele fez com Sansão, te importunar com insistência a ponto de você cansar e você ficar angustiado até a morte. E tem gente aqui, gente, que já está cansado, você nem está no ponto que o diabo está te insistindo, você já está angustiando até a morte. E eu fico preocupado quando a gente tem problemas emocionais assim, a gente não expõe, não fala para ninguém, e a gente acaba cometendo um tanto de atrocidades por aí. Um tanto de besteira por aí, justamente porque nós não nos abrimos com ninguém. A Bíblia é clara em alguns pontos, gente. E a gente acha o seguinte, a gente não deve falar sobre estupro, a gente não deve falar sobre sexualidade, a gente não deve falar sobre isso. Mas, cara, na Bíblia tem casos de estupro. E eu fico assustado. Por que Deus deixa... Gente, eu li uma história essa semana na Bíblia que eu falei, eu não acredito que isso está na Bíblia. A história dos filhos de Davi, eu não vou me lembrar o nome, se eu não me engano é Aminon. E ele apaixona pela própria irmã dele, a Tamar. E ele fala o seguinte, eu preciso ter essa menina comigo. Só que eu não posso, por quê? Porque ela é minha irmã. E um amigo dele, tão endemoniado, fala o seguinte, cara, eu tenho uma estratégia para você. Finge de bobo, finge de doente, que eu vou conseguir trazer a sua irmã para cá através do seu pai. E aí, ele finge de doente, fala o seguinte, cara... Gente, vamos pegar a Bíblia que é mais fácil, tá? Abre aí comigo, 2 Samuel, no capítulo de número 13. Eu estou sentindo de falar sobre isso. E só para você ver que a Bíblia é clara em algumas coisas que a gente precisa falar, amém? 2 Samuel 13. Como eu falei aqui, né? Era Aminon, né? Isso mesmo. Versículo de número 1. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se fortemente por ela. Aminon a desejou a ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem. Portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Esse lhe indagou, o que acontece contigo, filho do rei? Que cada manhã você está mais abatido? Não queres me contar o que há em seu coração? Então Aminon lhe revelou, é que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão. Que ele não quis falar que era a irmã dele. Então Jonadab aconselhou, deita-te na cama, finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, dize, rogo que a minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Agora você vai pular lá para o versículo de número 9. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele, entretanto ele recusou a comer. Então Aminon ordenou, manda embora toda essa gente para longe de mim.
Imediatamente todos saíram dos seus aposentos. Aqui ele está preparando o ambiente para estuprar a irmã dele. Então Aminon pediu a Tamar: traze o prato com os bolos até meu quarto para que eu possa me alimentar da tua mão. Prontamente, Tamar levou os bolos que haviam assado ao quarto do seu irmão. Ou seja, ela estava aqui na maior inocência querendo ajudar o irmão dele. Todavia, quando ele se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ela agarrou e rogou-lhe: deita-te comigo, minha irmã. Diante do que ela reagiu exclamando: não, meu irmão, não me force, porque não procede assim em Israel. Não cometa essa loucura infame. Aonde iria esconder-me por causa da tamanha desonra? E tu seria como um infame e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei e ele haverá de permitir que eu case contigo. Mas Aminon não quis dar ouvido e dominou-a com violência e forçou-a a ter relações sexuais com ele. Logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que alimentara em seu interior há tempos, e lhe ordenou: levanta-te, vá embora depressa. Olha o 17. Gritou pelo seu criado e ordenou: livre-me dessa mulher, põe para fora daqui imediatamente e tranque a porta. Até suei, pesado, né? Muito pesado. E você olha assim, por que tem um caso de estupro na Bíblia? Não é um só, não. Esses dias eu vi outro. Porque Deus, ele quer que a gente fale abertamente sobre esse assunto. Abertamente. Essa menina que entra no quarto do seu irmão com a maior inocência para ajudar o irmão dele, o irmão estupra ela e no final nem chama ela de irmã mais, chama ela de mulher. Sai daqui. Pode ser que isso tenha acontecido com você algum dia e essa ferida ela precisa ser exposta para ela ser curada. Se você entrar num relacionamento com tudo isso que está te destruindo aos poucos, você guardando esse sentimento, às vezes você não falou isso para ninguém, o que aconteceu com você lá na sua infância, não aconteceu lá na sua casa, com seu tio, amigo, amiga, não sei, te aliciou, fez alguma coisa terrível com você, e você não tem coragem de falar, e você está alimentando aquilo, e quando você entrar num relacionamento, vai ser pior para você. Tem gente que carrega esses traumas já tem muito tempo, e não consegue falar. E aqui é claro o que aconteceu com essa moça. O que aconteceu com essa moça? Ela foi usada e depois jogada para fora. Naquela época ninguém ouvia mulher não, gente. Independente do que ela falasse, eles iam acreditar no príncipe que era filho do rei. Eles iam acreditar nele. É bem claro que acontece também na história de Davi. Davi pega a mulher do cara, depois mata o cara como se nada tivesse acontecendo. Por quê? O pessoal ia ouvir quem mais? O rei. Até que um dia chegou um profeta, contou uma parábola, apontou o dedo na cara dele e falou o seguinte: você precisa tomar posição. E cara, deixa eu te falar uma coisa. Dá uma respirada aí pra você não achar que o ambiente tá ficando pesado. Faz assim. Traumas. Tudo isso, cara, precisa ser tratado de alguma forma. Precisa ser tratado. E aqui não aconteceu nada disso com Sansão. Porém, Sansão, ele estava cansado, depressivo já, de tanto a mulher insistir sobre o segredo dele. Eu sinto o diabo tentando, às vezes, puxar de dentro de nós aquilo que nós estamos lutando há muito tempo para carregar. Aquilo que nós lutamos há muito tempo. E como eu falei, ele é um bicho insistente. Lutero dizia: eu não posso impedir que os passarinhos voem na minha cabeça, mas eu posso impedir eles de criar um ninho aqui. Então ele pode voar à vontade, pode ficar aí voando, mas cara, entrar dentro da minha cabeça já é demais. Se tornar uma mentira do diabo já é demais. Deixar com que esse trauma acabe com a sua vida já é demais. Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós não vamos deixar. Quando você vai continuando lendo a história, vê só para você ver o versículo de número 17 de Juízes. Juízes 16, 17.
depois de Dalila insistir tanto, a Bíblia conta o seguinte: ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais passou navalha sobre a minha cabeça, desde o ventre da minha mãe. Porque eu sou consagrado, um nazireu de Deus. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. E de fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro nome. Gente, o problema de Sansão aqui, gente, não era o cabelo. Não assusta. O problema de Sansão é claro aqui no que aconteceu. Ele perdeu as suas forças quando ele abriu o coração. Foi aqui que ele perdeu as forças. Ele não perdeu as forças quando chegou alguém, rapou a cabeça dele, ele ficou careca. Não. Foi na hora que ele abriu o coração. Foi aqui que ele começou a se perder. Foi aí que as forças dele começou a já ir embora há muito tempo. As forças não, o próprio Deus, a Bíblia conta que o próprio Deus saiu de dentro de Sansão. Toma cuidado, meu jovem, minha jovem. O tanto que você tem aberto o coração, às vezes, e aqui graças a Deus, né? Você tem amigos crentes, você pode abrir o coração com seus amigos. Mas, cara, se o seu amigo ele não for te ajudar, não precisa ficar falando esse tanto de coisa pra ele, não. Sabe por quê, gente? A maioria aqui tá na mesma idade, tá? E se você perguntar, se um macaco perguntar ao outro macaco se deve comer banana, o que ele vai falar? Com banana, vamos comer todo mundo junto, vamos embora. Porque ele não sabe, gente. Então vocês aqui que estão na mesma idade, é raro e muito raro alguém da mesma idade conseguir te ajudar. Por quê? Porque eles não passaram pelo mesmo problema ou estão passando agora. Toma cuidado com quem você abre seu coração. Toma cuidado com quem você deixa e ter acesso ao mais íntimo do seu ser. Porque é daí que procede as fontes da vida. Não estou falando para você se tornar uma pessoa, né, completamente fechada e não se abrir mais para ninguém, não é isso. Eu estou falando que você precisa entender uma coisa, um ponto. Essa pessoa que está me aconselhando é meu amigo, a gente às vezes até é amigo de infância, até depende emocionalmente, ela vai conseguir realmente me ajudar? Ou ela vai conseguir levar o meu segredo? Já viu aquele meme? Se acabar nossa amizade, eu vou ter que fazer alguma coisa com você, porque você sabe demais. Tem isso não, gente. Não tem isso. Esse foi o maior problema de Sansão. Ele entregou a sua força e a sua fraqueza nas mãos do inimigo. E a Bíblia conta que Dalila fez ele dormir como nas outras vezes. Fez ele dormir, deita aqui no meu colinho. Dormiu. E o que ele fez? O que Dalila fez? Já que o segredo dele, né? Olha só para você ver o versículo 18, rapidinho. Versículo 18. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Olha só que perigo. Olha só que perigo, gente. Agora, Sansão estava na mão de Dalila, como ela sempre desejou. E tem gente aqui que tem segredos com outras pessoas e hoje você está na mão dessa pessoa. Se essa pessoa chegar aqui e contar esses problemas para o pastor, é possível o pastor te colocar de banco. Por quê? Você entregou isso para essa pessoa. O conselho de amigo é chegar para a gente e falar logo de uma vez, se libertar desse problema, porque quando chegar, a gente vai saber como tratar. Já teve diversos jovens que vieram cheios de problema lá fora, chegou aqui dentro e falou assim, cara, eu preciso confessar isso aqui, eu estou com esse problema, e antes que o problema chegasse até nós, a gente conseguiu resolver aquele problema. Por quê? Enquanto você não fala com ninguém, nesse ponto aqui, né? Você está deixando o diabo com o seu segredo em suas mãos e ele te manipulando, te chantageando. E vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Muito perigoso, muito perigoso. Agora, gente, como Sansão termina a vida dele? Ele termina a sua vida cego. E um detalhe é o seguinte, ele não termina a vida dele careca. A Bíblia é clara em dizer, gente, deixa eu te falar uma coisa.
A força de Sansão não estava no cabelo dele. O problema foi quando ele abriu o coração e Deus ele começou a sair de dentro de Sansão. Tanto que nos próximos versículos você vai ver que o cabelo de Sansão começa a crescer. Então começa a crescer de uma maneira estranha, né? Tem uma história que conta que seu cabelo ele cresce 1 centímetro por mês, fora o meu, né? Mas o seu cabelo ele cresce 1 centímetro por mês, ou seja, ele cresce 12 centímetros por ano. Se deixar seu cabelo crescer, vai chegar uma hora que vai ficar grandão lá no final do ano. Só que de Sansão era um mistério estranho que acontecia. Raparam a cabeça dele e algum tempo depois o camarada já estava cheio de cabelo na cabeça. Já estava com dread, possivelmente. Então, você percebe que a força dele não estava no cabelo. A força dele vinha de Deus. Tanto que se o cabelo dele tivesse crescido, ele já poderia sair matando todo mundo. Porque o cabelo voltou. E não era isso, gente. O que tinha afastado dele não era o cabelo, era a própria presença de Deus. Ele passou esse período todo da vida dele aqui que eu contei, tentando mostrar para todo mundo que era forte. E agora ele se vê numa situação terrível em que o diabo conseguiu destruir a vida dele. Em que o diabo já estava com a vitória nas mãos. A Bíblia conta que ele foi feito de besta, furaram os 2 olhos dele e ele foi feito como se fosse um idiota lá no meio do pessoal. Ele vai terminando a vida dele, vai começar a ficar mais pesado. O camarada agora está cego, sem visão. E aqui, uma das coisas que o diabo quer, gente, de verdade, é atacar a sua visão. Porque sem visão você não sabe aonde você vai chegar. Sem visão você não consegue determinar o lugar que você precisa chegar. Por isso que a Bíblia é clara em dizer, pode um cego guiar outro cego, os dois vão cair para baixo afora aí, se um cego guiar outro cego. Porque uma pessoa cega não tem capacidade de guiar a outra. E muitas pessoas aqui, né, emocionalmente dependentes da outra, são cegos, os dois são cegos, e tá indo os dois precipício abaixo. E não quer ouvir ninguém, porque aquela pessoa que está andando do seu lado, ela é a de Deus para você. É a de Deus para você. Só que aí, gente, existe um ar de esperança para todos nós. Amém? Ufa, aleluia. Tem um ar de esperança para todos nós. E o que acontece? A Bíblia conta que Sansão já tinha percebido que agora a força dele não vinha do cabelo. Ele percebe que se ele não orasse ao Senhor, a força não voltaria. E o que ele faz? Ele faz uma oração a Deus. Deus, me dá força, nem que seja pela última vez que eu vou resolver esse problema. E ele, estrategista, tinha um menino guiando ele. Ele falou assim, me encosta num pilar desse templo aqui, só para mim dar uma descansadinha de cria. Pega o camarada, deixa ele no pilar do templo. E aí que ele fez essa oração, nem que seja pela última vez. E cara, é nesse ponto aqui que a gente precisa entender o que levou Sansão para a galeria dos heróis da fé. O arrependimento e o reconhecimento de que Deus era a sua força. Morreu feio, mas aqui ele cumpriu a sua missão de juiz de Israel, salvando, né, o povo de Israel lá do lado de lá e matando muitos e muitos filisteus. Ele matou filisteu demais, gente. Muito filisteu. Se eu não me engano, eram 3.000 que estavam lá reunidos. E ele encosta no pilar do templo. E a força dele volta para ele por causa da oração que ele fez. E ele acaba a missão ali. Eu sinto que Deus ele quer devolver a força para algumas pessoas. Deus ele quer devolver a força, cara. Mas você só vai receber a força quando você reconhecer quem é a sua força. A sua força, meu jovem, não é a sua faculdade que talvez você nem começou ainda. A sua força não é o dinheiro que você tem ou deixou de ter ou que você não tem. A sua força não é essa. A sua força é o próprio Senhor. Mas se você não reconhecer isso, o que vai acontecer? Você vai viver a sua vida traumatizado. E vai chegar uma hora que, se você orar a Deus, você não vai absorver aquilo que Ele tem para a sua vida. Sansão orou nem que seja pela última vez.
Eu sinto que Deus ele quer fazer alguma coisa. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria que apagasse todas as luzes, se possível até do telão, para não ficar tão íntimo assim. Feche seus olhos. Isso. Continue permitindo que o Espírito Santo trate o seu coração. Eu falei aqui de coisas que talvez pode até comprometer algumas coisas na sua vida. E você olhar e falar assim, cara, realmente eu não estou preparado para namorar, eu não estou preparado para me envolver com alguém por causa desse tanto de ferida que eu tenho aqui. Falei sobre dependência emocional, te mostrei sobre um caso de estupro na Bíblia e aquilo que isso poderia levar à vida de Tamar. Te contei a história de Sansão e o jeito que o diabo insistentemente tentou levar ele para debaixo de uma depressão terrível e conseguiu até que ele abriu seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Eu vou orar aqui por você agora. Os meninos do louvor provavelmente vai cantar uma música bem bonita. E logo depois eu vou fazer uma chamada para a gente colocar as mãos sobre vocês. E principalmente você que sentiu que é dependente emocional de alguém. E você que passou por alguns períodos, de traumas na sua vida. Nós vamos liberar vocês hoje para viver coisas novas no nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Como ela mesma diz, Senhor, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Diz que o Senhor vai agora na divisão da alma e do espírito dessa pessoa. Deus, que ela permita agora ser ministrada pelo Senhor. Independente de quem vai colocar as mãos sobre ela agora, eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, permita, Senhor Jesus, que essa pessoa entenda que ela precisa abrir o seu coração agora. Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade. Nós te damos toda a liberdade. O Senhor é o Senhor desse lugar, Pai. Não existe outro Deus além de Ti. No nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor. Pedimos ao Senhor que essas pessoas comecem a se sentir tocadas agora. No nome de Jesus. Isso, queria que você cantasse e começasse a se sentir liberado agora. Daqui a pouco eu te chamo aqui pra gente impor as mãos sobre você no nome de Jesus. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não Isso. vale a pena existir. Aleluia. Escuta o Isso, Senhor, no nome de Jesus. mas pelo ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Aleluia. Ti. Eu queria agora, que você já fez suas reflexões. Você que sente que precisa ser ministrado, queria chamar você aqui à frente. Vem cá rapidinho, nós vamos orar por vocês. Pode vir, gente.
Eu proíbo todo e qualquer espírito de vergonha entrar nesse lugar agora. Vem cá, vem cá. Abro o coração. Isso. Hoje aqui. Obrigado, Senhor. Faz-me, Senhor, teu querer. Eu abro o coração pra ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toquei-me com teu poder. Fazem-me, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, e meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Hoje aqui, toque-me com teu poder. Faz-me, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Hoje aqui, toque-me com teu poder. Faz-me, Senhor, teu querer. Me faz teu querer. Eu abro o coração hoje aqui. Isso. Chore agora. Isso. Chore. Eu queria que você chorasse mesmo. Colocasse pra fora essa dor. Permita que o Senhor te faça uma limpa de dentro pra fora agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero pedir você, cara, que está com vontade de chorar, permita o Espírito Santo entrar no seu coração. É para você chorar mesmo. Se precisar, eu quero que você grite,
Mas por favor, não saia daqui com essa angústia, no nome de Jesus. Necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há necessita mais de ti, necessita.